Pessoal, meu nome é Ronaldo. Aí, ao longo dos 48 anos eu já passei, tive muitas experiências, né? Dentre elas, eu fui pastor evangélico por 15 anos, trabalhei em uma multinacional por 23 anos, sou formado em engenharia, casado com a mesma esposa há 26 anos e a mulher que eu conheço desde os 17 anos, né? Hoje eu tenho, assim, quando eu olho para trás, eu vejo que eu tive sucesso, né, em várias áreas da minha vida. E chegou um ponto em que eu achei melhor e, e como que se fosse um propósito de vida, compartilhar essas experiências vividas ao longo da minha jornada, né? Para que de alguma forma alguma pessoa possa ser transformada e ter a sua vida modificada. A minha ideia aqui é trazer um conceito assim de não novo, mas que faz todo sentido para mim no atual momento que eu estou vivendo, né? Então, estou escrevendo um livro, né? E o tema central desse livro é a palavra atualize, né? Essa necessidade de nós termos de estar tendo que atualizar o tempo todo, né? Então, todo tempo você tem que estar atualizado com o seu tempo, com as coisas novas que vão surgindo, que vão aparecendo, né? E isso acontece em todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela profissional, relacionamento. É necessário haver uma mudança de mentalidade para que você possa ter e alcançar novos resultados. Então a ideia aqui é bater um papo mesmo e eu compartilhar assim o que tem acontecido na minha vida ultimamente, os tropeços, os sucessos, né? E, e compartilhar com vocês essa fase de transformação que eu estou vivendo. E eu queria começar neste desse bate-papo, né, falando sobre a necessidade de nós transformarmos a nossa mente, né, de da gente ter essa mudança de mentalidade, porque muitas vezes nós estamos travados e bloqueados, não é por falta de oportunidade, não é por falta de dinheiro, não é porque as pessoas não acreditam na gente, não é porque a gente não tem capacidade ou potencial. Muitas vezes essa limitação está na forma como a que a gente pensa. Então, quando você muda a forma de pensar, toda a sua realidade à sua volta começa a mudar. E assim, como, quando foi que aconteceu essa mudança de mentalidade na minha vida, né? As pessoas têm um conceito errado sobre insight, sobre virada de chave. A pessoa fala, nossa, virou uma chave aqui na minha cabeça e agora eu entendi, né? Eu acho que isso realmente ele acontece, porém não da forma como as pessoas falam, né? Porque o insight, essa virada de chave, ela só vai acontecer depois que você passou por um longo tempo de estudo, de busca e de aperfeiçoamento, para que quando aquele insight, aquela virada de chave chega, você conecta com todo o seu histórico, todo o seu conhecimento, e daí que ocorre essa virada de chave. Então não é assim, você vai ler um livro, vai ler uma frase e pum, a sua forma de pensar vai mudar. Não é assim que funciona. Pelo menos não foi assim que funcionou comigo. Ah, eu passei por uma etapa da minha vida dentro da igreja evangélica, e quando eu precisei me retirar, né, do ambiente eclesiástico, eu vi ali uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos, né? Porque daí agora eu já não estava mais preso naquela comunidade ou naquele sistema de crença, né? Isso possibilitou com que eu tivesse
experiências com várias vertentes, vários tipos de terapias e, e essa minha busca, né, que durou aí até mesmo antes de eu sair da igreja, eu já vinha buscando esse autoconhecimento, né? Ela culminou agora com a minha saída do meu trabalho, aonde eu estava trabalhando há 23 anos, né? Uma empresa muito boa aqui na cidade e não tenho nada que reclamar sabe, de, de falar mal mesmo da empresa, porque eu falo assim, as pessoas têm um conceito errado sobre CLT, porque parece que quem trabalha com CLT é uma pessoa menos capacitada, menos preparada, que está, sabe, se sujeitando a fazer o mínimo, e não é bem assim. Por quê? A CLT permitiu que hoje, eu com 48, indo para 49 anos, oferecesse o suporte necessário para a construção da minha família, né? Então, durante todo esse tempo, durante todos esses anos, né, os meus filhos, minha esposa, eles dependiam única e exclusivamente da minha CLT, né? Então, ela me trouxe até aqui. Então, não tenho, até porque eu consegui muitas amizades, tive muitos conhecimentos que eu adquiri ali ao longo do tempo, né? Essa minha passagem nessa empresa me permitiu a fazer um curso de graduação na área de engenharia, que eu não atuo por uma opção minha particular mesmo, né? Porque eu não gostei do que eu estudei, né? E não pretendo trabalhar como engenheiro. Mas aí ao longo de todo esse período, né? Eu vinha estudando, buscando, aperfeiçoando, né? Só que chegou um determinado dia em que a pessoa precisa dispensar você, né? Então eu me lembro como se fosse hoje, né? Porque eu trabalhava como líder de produção, né? E a minha coordenadora era uma mulher, né? E eu não sei, as mulheres estão tomando conta, viu? Do mercado de trabalho, o mercado profissional, e eu vou falar a verdade. Estão dando muito bem, estão dando conta do recado. E essa minha coordenadora é uma pessoa fantástica, assim, né? E, e assim, ela era a única coordenadora da equipe, assim, tipo, tinha 5 coordenadores, só ela de mulher, né? E ela era a minha coordenadora. E eu me lembro no momento da manhã que ela chegou, né? E ela chegou, parece que bem pertinho do meu ouvido, assim, e falou assim: Você pode me acompanhar, por favor? E ali tudo começou, né? A gente foi caminhando ali para a sala, tem que fazer tudo aqueles trâmites, né, da demissão tal. Mas no final eu me vi livre, né, de uma prisão que eu estava há muitos anos ali, invisível, né? Porque quando eu saí de lá, eu vi que eu tinha um potencial muito maior, né, de trazer muito mais conforto e segurança para minha família do que se eu continuasse lá, né? Lógico, isso aí é resultado também do fruto do esforço e do meu trabalho ao longo dos anos, né? Mas isso me permitiu estar aqui hoje, gravando esse podcast, gravando esse conteúdo aqui para vocês. E o que eu queria deixar assim, nessa mensagem inicial, é que toda a mudança de mentalidade, ela acontece de forma gradual, né? Ela não é de uma hora para outra. É lógico que vai haver o momento que vai ser aquela virada de chave. No meu caso, e essa virada de chave, ela aconteceu de fato na minha vida, depois que eu li o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, né? Eu vi que a mensagem daquele livro, ela se conectava de uma forma muito intrínseca com a minha experiência de vida, né? E daí começou-se
eu comecei a pensar realmente da forma com que instruía ali o livro e as coisas começaram a acontecer. E hoje eu estou aqui gravando para vocês um conteúdo visando conscientizar sobre essa necessidade que nós temos de atualizar a nossa forma de pensar. O ambiente, ele influencia diretamente em quem você se torna, né? E talvez o ambiente que você está, ele está financiando a sua ansiedade, né? Nós, todas as vezes que mudamos de ambiente, a gente se conecta a novas pessoas, novas oportunidades, novas perspectivas de vida, né? Então a gente acaba crescendo muito quando muda de ambiente. A questão é que o ser humano, ele tende a ficar no mesmo jeitinho, né? Então eu vejo hoje amigos meus de infância, de juventude, né? E quando eu passo pelo bairro, eles estão do mesmo jeito, sabe? Você percebe que não houve nenhum tipo de evolução. Você para conversar com a pessoa, é sempre aquele mesmo assunto. Por quê? Porque a pessoa está fixa num ambiente que está, de certa forma, influenciando quem ela está se tornando, né? Então, quando você tem essa percepção de que o ambiente ele pode influenciar em quem você vai se tornar ou quem você você fala assim, você começa a pensar que nem todo o ambiente é para mim estar, né? E às vezes isso não é só um ambiente que eu falo, um espaço em que você vai passar um final de semana, um encontro, não é só sobre isso, é sobre o ambiente de trabalho que você decide de repente trabalhar, né? Ah, eu decidi trabalhar aqui nessa empresa aqui e tal, e esses dias mesmo conversando com um amigo meu, ele está há 12 anos trabalhando lá no trabalho e tal, ele inclusive ele faz a função do líder, na função lá na empresa dele, entende? E quando sai a vaga de recrutamento para liderança, esse cara não vai. Ele não se sente, ele não dá permissão para ele. Ele já faz a função, mas ele não vai. Por quê? Porque o problema dele está aqui, ó, na mentalidade dele. Então, se deixar essa pessoa que já está há 12 anos, ela vai ficar mais 10, 5 anos naquele mesmo lugar e naquela mesma situação. Um outro exemplo é que recentemente eu fui assim, às vezes eu sinto assim de visitar uma igreja e eu entrei, né, numa cerimônia, num culto religioso que não vem ao caso o local, né? Mas quando eu entrei para a celebração ali, para aquele culto, para aquele encontro daquela comunidade que foi proposto, é como se eu tivesse entrado numa igreja de 20 anos atrás, porque eu já fui pastor há tempos atrás, entende? Então, quando eu entrei, parecia que eu estava entrando numa igreja de 20 anos atrás. Ou seja, aquela comunidade ela não está atualizada, não está conversando com o seu tempo, com os jovens do seu tempo, sabe? E isso, se a pessoa não sabe, ter um pouco de humildade e falar, poxa, eu preciso de aprender alguma coisa nova. Nossa, eu preciso mudar minha forma de pensar. Ela vai continuar nesse espaço, nesse ambiente, sem se dar conta, né, de que o tempo está passando. E, e eu tive experiências variadas, né, a respeito de ambientes tóxicos, por exemplo. Você às vezes tem que estar naquele ambiente tóxico, né? Mas eu não ficaria por muito tempo, né? Porque o ambiente tóxico ele não muda. Então, o ambiente tóxico ele não necessariamente é uma igreja, é uma empresa, ele pode ser a sua casa. A sua casa pode estar sendo um ambiente tóxico, né? E sem se dar conta, esse ambiente que você está vivendo está fazendo com que você pense de determinada forma. E não necessariamente essa forma ela é certa, ela é a correta, né? Então, quando você sai do ambiente e você dá permissão
para você evoluir, assim, como um ser humano, como pessoa, você vai ver que você vai ter muito resultado e vai começar a crescer em direção ao seu propósito de uma maneira muito mais leve, né? De uma maneira muito mais eficiente, né? Então, às vezes, a culpa não está em você, está no ambiente que você está posicionado, que você está, né? E assim, lugares, eles moldam quem você vai ser, tá? Então você precisa ver se o relacionamento que você está hoje, você precisa estar nesse relacionamento, se o seu trabalho que você está fazendo hoje, você precisa continuar nele, e também não é assim, jogar tudo pro alto, sabe? Porque quando eu vi que eu não queria mais estar trabalhando como CLT, eu vinha há anos já tentando fazer outras coisas, né? E as coisas elas foram acontecendo de uma forma muito natural, né? Muito natural. Mas hoje, quando eu estou, eu consigo identificar que o ambiente ele muda, ele potencializa quem de fato você é na sua essência, muitas das vezes. Você entende? Um exemplo desse aqui é estar gravando um podcast como esse aqui, num estúdio como esse, né? Então, a hora que eu falei assim, não, eu quero gravar um podcast, fui lá na internet e pesquisei, eu quero o melhor estúdio de Piracicaba para gravar o meu podcast. Eu nunca tive uma experiência dessa. Eu não sou coach, entendeu? Eu não sou palestrante, eu só quero ter essa experiência, né, de falar com vocês de uma forma mais profissional, entendeu? Porque o conteúdo a gente tem. Então, isso só vai acontecer quando você mudar de ambiente. Eu estou mudando de ambiente. Eu estou falando para você, ó, eu estou fazendo isso, ó. Eu mudo de ambiente constantemente. E olha que interessante. Ontem à noite eu saí para caminhar. Mas eu saí para caminhar, como eu já estava pensando sobre o podcast, o que eu ia falar, tal. Eu saí para refletir. E ontem à noite, aqui em Piracicaba, tava um nevoeiro, coisa que é rara aqui acontecer. Então, tipo assim, tava sabe um nevoeiro, assim, uma neblina. E caminhar naquele ambiente de neblina me trouxe insights que eu não teria, de repente, se eu tivesse caminhando num dia ensolarado, né? E às vezes a gente perdeu isso, né? Perdeu esse negócio de caminhar na chuva, de andar à noite, tá todo mundo às vezes com medo de fazer as coisas. E essas experiências e esses ambientes novos, sabe? Essas coisas que as pessoas falam, ah, eu não vou ali porque eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Às vezes você indo para aquele lugar, mudando de ambiente, saindo da posição que você está, você vai vivenciar uma virada assim de muito radical na sua vida, seja ela profissional, sentimental e espiritual. Então, o ambiente muda e também ele forja o seu comportamento. Então, às vezes as pessoas confundem a sua identidade com o lugar que você está frequentando. Toda mudança na vida começa primeiro na mente, né? Quando a gente entende isso, e é difícil entender, as coisas tendem a ficar muito mais leves, né? Quando eu faço uma retrospectiva de toda a minha vida, eu percebo que todas as vezes que eu coloquei como um objetivo fazer alguma coisa e eu já idealizei aquela coisa na minha cabeça, isso se tornou uma realidade, né? Desde a escolha da minha esposa. Sabe quando você está querendo arrumar aquela namoradinha, aquela mulher para você construir sua família, lá atrás, lá com 17 anos? Então, desde aquele tempo, né, eu sempre coloco um objetivo, né? E às vezes aquele objetivo ele não é visível ainda, mas ele está já aqui na minha mente, né? É como se fosse na passagem bíblica lá de Noé. Só Noé tinha na cabeça dele que ele tinha que construir uma arca,
Ninguém mais sabia. O projeto estava na cabeça dele. O arquiteto faz a casa lá, se compra o terreno, o arquiteto faz o desenho, o arquiteto já visualizou a casa, entende? Mas a construção só está no terreno. Então, na nossa vida é a mesma coisa, é do mesmo jeito. Primeiro a gente visualiza para que depois essa nossa visualização ela venha se tornar realidade, né? E aí, pensando nesse sentido, eu tenho aplicado algumas estratégias assim que tem me feito avançar nesse tema de mudar a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, né? Um dos exercícios que eu fiz, que foi muito bacana, eu defini um podcast que fala sobre mudança de mentalidade, né? E esse podcast ele tem 35 minutos. Então, todos os dias que eu ia caminhar, eu ia ouvindo esse podcast falando sobre mudança de mentalidade. E isso começa inconscientemente a trabalhar dentro da sua cabeça. Parece que não, mas todo dia você vai caminhar. Foram mais de 60 dias que eu fui seguidos, sabe? E toda caminhada ouvindo sempre aquela mesma mensagem, né? Da importância da mudança da nossa mentalidade. E isso ela vai inconscientemente tomando forma na nossa cabeça. E aquilo a gente começa a pensar e é automático, né? A própria neurociência vai explicar que quando você começa a pensar positivo e voltar a realizar, ter sonhos, né? Há uma mudança química no seu organismo, né? E isso, toda essa mudança, ela vai te ajudar a você chegar, concluir e realizar isso que antes estava só dentro da sua cabeça. E é um processo doloroso, difícil. Por quê? Porque as pessoas que estão à sua volta, elas não vão te compreender, entende? Porque essa mudança está só na sua cabeça. De repente você está dentro de uma casa aí, um lar, uma família nuclear, aí que a gente chama aí de pai, mãe, filho e tal, mora todos numa mesma casa, e ali você vê que as coisas não estão caminhando. Mas daí a gente precisa parar para pensar também alguns pontos, né? Porque, por exemplo, na minha concepção, um jovem, ele já é maior de 18 anos e ele tá morando com seus pais ainda, essa pessoa, ele tá muito confortável na situação que ele tá. Isso não vai fazer ele evoluir como um homem no futuro, entende? E não é a questão dele ter que sair da casa ou do pai ter que tirar, não é essa a questão. A questão é que quando você assume um compromisso, né, uma responsabilidade, você amadurece, você vai ter que enfrentar desafios, você vai ter que quebrar a cabeça, você vai ter que desenrolar. E esse processo faz com que você vai amadurecendo e forjando o seu caráter, a sua identidade para um futuro, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito fundamental. Um exercício que eu comecei a aplicar também, que eu comecei a fazer, é me permitir a ter a experiência sem mesmo eu possuir aquilo que eu desejo, por exemplo, né? Eu posso comprar um carro zero, né? Não posso. Hoje eu não posso. Mas eu posso ir numa agência e fazer um test drive, né? Então eu fiz isso. Eu fui na agência, olhei o carro que eu queria, fiz lá o test drive, andei com o carro, tudo. Não comprei o carro ainda, entendeu? Mas na minha cabeça eu já estou me vendo dirigindo o carro lá, entende? Foi só um test drive, uma voltinha ali, assim, tudo, mas eu já fiz aquele primeiro contato, né? Então isso ele é muito importante, você se colocar na situação, né? E imaginar essa situação para que num futuro próximo, a hora que ela se tornar realidade, você fala assim, nossa, eu já sabia disso, né? Daí você vem aquela frase, eu sabia que isso ia dar certo, eu sabia que ia acontecer. Então, toda transformação começa aqui. E essa transformação, ela pode ser
vários tipos de insights que você pode ter. De repente, você pode ter um insight, uma coisa que vai alavancar o seu negócio, o seu empreendimento, a sua loja, ou a sua profissão, aquilo que, aonde seja a área que for que você atue, né? Isso vai fazer muita diferença. Então, nós temos que buscar, sim, mudar primeiro a nossa forma de pensar, para que a nossa forma de pensar ela mude a nossa maneira de ver as coisas, e mudando a maneira de ver as coisas, a gente mude o nosso comportamento. E quando nós mudamos o nosso comportamento, automaticamente os nossos resultados também mudam, tá? Então, é basicamente isso. Não deixe a sua mente, sabe, voando e perdendo tempo com coisas que não vão te trazer edificação, né? Foca na construção, na evolução, no estudo dela, que é através dela que você vai experimentar a melhor versão de você mesmo. A dor da mudança assusta, mas a dor silenciosa de não mudar, ela é muito mais prejudicial, né? Então, existe um custo muito alto quando você não se permite atualizar a sua mente. E esse custo, ele não é só sobre você, ele é também sobre as pessoas que estão à sua volta. Às vezes, um pai de família que está assim, relutando para não atualizar a sua vida, a sua casa, a sua mente, sabe, a sua maneira de pensar, ele pode sim estar prejudicando os seus filhos, as pessoas que estão à sua casa, porque ele acaba conectando, né, e com essas pessoas, e de certa forma trazendo uma forma de pensar equivocada, vamos dizer assim. E o custo silencioso de uma mente não transformada, ele vai acontecer assim, sabe? Às vezes vai passar anos trabalhando no mesmo lugar, na mesma situação, ou vai passar anos na mesma casa, né? E quando eu falo assim de passar anos na mesma casa, eu me lembro aqui de algo meu, que eu vivi isso, sabe? E eu estou há 26 anos morando na mesma casa, né? E assim, na correria da gente, a gente nunca vai dar dando a devida atenção, né? Porque a casa é da gente e tal, então a gente não dá atenção devida na questão de manutenção. E chegou um dia eu me revoltei, chegou um dia eu falei, não, agora esse negócio aqui tá errado, não pode ser, porque eu tô usando o mesmo vaso sanitário de 25 anos atrás. Quando veio isso na minha cabeça assim, eu falei, não é possível que eu vou passar a minha vida inteira usando um único vaso sanitário. Eu falei, na mesma hora, eu fui lá, catei a caixa de ferramenta e já saí quebrando tudo dentro daquele banheiro. Eu não tinha dinheiro para reformar o banheiro, mas eu sabia que aquele banheiro já não servia mais para mim, entende? E quebrei tudo e reformei. Ficou lindo o banheiro, já tá tudo pronto lá, já paguei o banheiro, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes existe um custo sim de você mudar de mentalidade, mas você não mudar também existe um outro custo, né? Que quem não está crescendo, quem não está evoluindo, está andando para trás, né? Eu não acredito em estabilidade. Nada é estável nesse mundo. Então, se você não está crescendo, não está evoluindo, não está melhorando a sua mente, muito provavelmente você já está ficando para trás, né? Então, há sim um custo quando você começa a lutar, talvez com você mesmo, de não mudar determinada situação.
né? De não colocar um checkmate naquele relacionamento que você vê que não tem jeito, né? De colocar um checkmate naquele trabalho que você vê que você está trabalhando horas e horas e horas e aquele honorário não está sendo suficiente para você manter a sua casa e manter a sua família. E muitas vezes você se sujeita a isso, você está aceitando isso, né? E ontem, um motorista de aplicativo da Uber estava parado na frente de casa esperando tocar uma corrida e eu fui conversar com ele. Esse moço, ele me falou que ele trabalha todos os dias, das 3 horas da manhã até as 23 horas da noite. Das 3 horas da manhã às 23 horas da noite. Ele está aceitando isso para ele. Entende? Porque eu se fosse ver bem, eu tô hoje sem renda. Eu teria que estar fazendo Uber, trabalhando para mim levar o sustento para minha casa, mas eu tomei uma decisão, eu não quero mais trabalhar de Uber. Ah, eu não vou ter o dinheiro amanhã. Eu vou arrumar de outro jeito, mas eu já decidi que eu não quero mais esse caminho, se trilhar por esse caminho. E esse caminho já não está mais alinhado com o meu propósito. Não é um caminho ruim. Ser motorista de aplicativo é uma baita de uma profissão, sabe? Eu gostava até de quando eu trabalhava. Porém, eu não preciso ficar como motorista de aplicativo o resto da minha vida. Eu não preciso ficar como um papeleiro, que é a minha atividade anterior na empresa, o resto da minha vida. Eu não preciso ser pastor o resto da minha vida, entendeu? A gente vai mudando, vai se aperfeiçoando, vai se evoluindo, e nesse caminho existe algo que é fantástico. Nesse caminho de evolução, você não tem noção da quantidade de pessoas que você consegue ajudar. Então, perceba que o custo, às vezes, de uma mentalidade desatualizada, ela não impacta só você, ela impacta as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão precisando de ouvir a sua palavra, a sua mensagem, o seu conteúdo, a sua experiência de vida. E essas pessoas que são as mais impactadas por conta de você ficar aí sem falar assim, eu não preciso, do jeito que tá bom. Eu nasci assim, eu vou ser assim. Não, eu quero fazer uma chamada para você, viu? Atualiza essa cabeça aí, meu. Eu sei que é difícil, eu tô aqui, tô com celular novo, tô apanhando, tô aprendendo, tô aqui no estúdio aprendendo a fazer gravação, mexer com internet, com marketplace, sabe? Aprendendo a mexer com um monte de coisa. E eu tô com 48 anos sabe? E a vida da gente é assim, a gente tem que aprender. Eu poderia falar assim, não, eu já sou formado, eu não preciso mais estudar. Não, quem vai estar perdendo sou eu mesmo. Então, cuidado, né? Cuidado, porque você deixar sua mente muito parada, sem realizar grandes mudanças, pode afetar sim o seu futuro e sim também as pessoas que estão à sua volta. E é assim, a dor, ela vai ser importante na mudança da sua vida, né? Mudar não é fácil, né? E eu sei disso e compartilho do momento em que eu deixei o ministério pastoral. Esse é um exemplo, porque existe sim uma crença dentro do meio religioso em que um pastor uma vez pastor, pastor para sempre. E eu não entro nesse tipo de rótulo, entendeu? Eu fui pastor por um determinado tempo. Eu sei que na Bíblia Deus levantou homens para um determinado tempo e só. Não é porque Deus levantou você para aquele tempo, que você vai ser aquilo pro resto da sua vida, entendeu? Então eu entendi isso. Só que quando você sai, você fala assim, não, esse negócio, eu não quero mais a vida ministerial ou exercer a função pastoral, né? Então, cara,
as pessoas se voltam contra você, porque você está indo contrário ao que a maioria pensa que é errado fazer, né? Então, esse processo na minha vida precisa ficar registrado sim, porque foi o pior processo que eu passei na minha vida. A transição, quando você sai de uma igreja evangélica, quando você sai de um sistema religioso, né? Foi a pior fase da minha vida. Porém, foi a fase em que eu mais aprendi. Eu aprendi a respeitar as pessoas, eu aprendi a perdoar as pessoas, eu aprendi a me conectar com pessoas novas, eu aprendi a aceitar outras vertentes que não são a minha, que eu não sou o dono da verdade. Eu aprendi um monte de coisa. Foi dolorido? Foi doloroso? Foi, sem dúvida, entendeu? Mas me trouxe um aprendizado muito rico, né? Ao longo desse tempo. Então a dor, a mudança, ela é desconfortável. E a mudança que eu quero fazer agora, a próxima mudança que eu quero fazer é para o Guarujá. Porque cai dentro disso que eu estou falando. O ambiente muda o comportamento. Eu já fiz muita coisa aqui nessa cidade, né? Eu já tive muitas alegrias, muitas tristezas. Eu vivi aqui, eu sou piracicabano nato. Eu sou nascido aqui, eu amo esse lugar, entendeu? Mas eu preciso sair daqui agora. Eu preciso ir lá pro Guarujá agora. Por quê? Porque eu indo lá pro Guarujá, eu vou estar quebrando laços de dependências emocionais dos meus pais, dos meus filhos, dos meus amigos, sabe? Lá eu tô sozinho lá. Então eu tô construindo, vai ser desafiador? Vai, eu sei que vai. Mas esse é o caminho, né? Toda a transformação que você quiser fazer na sua mente, ela vai passar por um esforço que você vai ter que fazer muito fazer com muita força mesmo, né? É isso aí. Tem um aparelho que eu não me lembro o nome, que o médico utiliza, a forceps, a forceps, a forceps, ele é um instrumento, né, que o médico utiliza quando a criança está enroscada no momento do parto, né? Então, quando a criança vai nascer, tem algumas mães que precisam colocar esse equipamento para trazer o filho à vida, né? E a mudança de mentalidade é justamente isso. Às vezes você vai ter que trazer esse filho novo que está dentro da sua cabeça, essa ideia nova que está dentro da sua cabeça, esse conceito novo que está dentro da sua cabeça que ninguém viu, entendeu? Para você trazer ele para a vida, você vai ter que empregar uma força absurda, né? Porém, quando você conseguir realizar isso, você vai ver que as coisas vão fluir de uma maneira sustentável e você vai ficar impressionado com a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas por você ter um dia saído da sua zona de conforto. Você não precisa ser perfeito para começar, mas você precisa começar, sabe? E tomar a decisão de se tornar uma nova versão de você mesmo, né? Ela é uma decisão que cabe somente a você, né? É você que tem que decidir se você quer atualizar a sua versão, né? Quando você tá com um celular, um aparelho celular lá, ele fala assim, precisa ser atualizado para uma versão mais nova. Você vai lá, baixa e atualiza. Só que de tempos em tempo, nós precisamos também atualizar a nós mesmos, sabe? Quem a gente é, sabe? Se resgatar isso, qual que é a minha essência? Qual que é o meu propósito de vida? O que é que eu estou vindo fazer aqui? O que eu construí até aqui, né? Então, essas palavras, elas têm que levar você a refletir sobre essa necessidade
de tomar essa decisão de mudar a sua forma de pensar. E quando você faz isso, você começa automaticamente a se alimentar de coisas que vão te levar a esse propósito, né? Você vai ver que a sua mente vai buscar novos conhecimentos, você vai começar a olhar para alguns assuntos sobre uma nova perspectiva, você vai julgar menos a posição e a opinião do outro, você sabe, essa mudança, essa decisão, ela tem que, às vezes, nascer de um sentimento, sabe, de raiva mesmo, de indignação com a situação com a qual você está vivendo, entendeu? É simples assim, entende? E é o que eu tô passando, então eu tô compartilhando para vocês o que eu vivo, entendeu? Então, eu tô aqui, nossa, eu já trabalho desde os 14 anos. Desde os 14 anos já trabalho, já tenho carteira registrada desde os 14 anos. Com 17 anos eu comprei um terreno, entendeu? E aí casei, criei 2 filhos maravilhosos, né? Então, sabe, fui construindo tudo isso. Eu poderia hoje perfeitamente sentar no meu sofá lá e falar assim, viu, tá bom, a vida é boa. Eu vou só, entendeu? Só que eu sei que se eu fizer isso, daqui 10 anos eu vou estar desatualizado. Então eu não posso parar. Eu tenho que continuar aprendendo, né? Eu tenho que continuar evoluindo, né? E nesse meu processo de evolução vem a internet, né? Eu sei que agora eu preciso estar mais exposto aqui, né? Eu preciso aparecer mais aqui para me colocar as minhas ideias, colocar aquilo as experiências que eu tive, porque de repente isso pode economizar anos da sua vida, entende? Então a decisão em si, ela só vai acontecer de fato quando você estiver indignado mesmo com a situação a qual você está vivendo, quando você olhar para você mesmo com amor, com carinho, sabe? E se respeitar, você fala assim, nossa, eu errei bastante, mas ainda há uma oportunidade, ainda há uma esperança, porque sempre há, né? O que você não pode é desistir. Não desistindo e persistindo, né? Você vai chegar aonde quer chegar. Meu nome é Ronaldo Matos e aqui nesse meu canal eu trago conteúdo referente à mentalidade, porque eu acredito que a mentalidade muda a realidade. Então, já me segue por aqui nas minhas redes sociais e atualize-se.